Olá, eu me chamo Marcelo Frank Vasquez Novaes, sou aluno do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG em Rede, Polo de Lagoa Santa, Goiás. Essa é uma atividade presencial da disciplina de Conteúdos e Processos de Alfabetização, tema Psiconese da Língua Escrita, no qual eu vou falar o que é e quais são as formas de intervenção sobre as hipóteses. Nível pré-silábico. Características. Nessa fase inicial, as crianças associam a escrita aos objetos, através de desenhos, garatujas, números, dentre outros elementos. Portanto, nessa fase é normal que as crianças imaginem que as ações e sentimentos não podem ser representados através da escrita. Nota-se que a quantidade de elementos para representar a escrita será associada ao tamanho do objeto ou animal representado. As atividades de intervenção. Levando em conta a especificidade de cada criança, os professores precisam promover e intermediar práticas e metodologias pedagógicas que estimulem as crianças a ter percepção de que as palavras são representadas por sons, trabalhando fonologicamente palavras que começam e terminam com os mesmos sons, e também palavras estáveis. Para o avanço na alfabetização das crianças, tais atividades são importantes para que as crianças, ao relacionar as palavras aos sons, consigam ter melhor entendimento da divisão das palavras em pedaços, que são as sílabas, alcançando a fase das escritas com letras para cada pedaço das palavras pronunciadas. Podemos citar algumas atividades como escrever o próprio nome, ditados, brincadeiras de rimas, livros didáticos para leitura e escrita, dentre outras. Nível silábico. As características. Nessa fase, as crianças começam a ter percepção da relação dos sons das palavras com a escrita, faz uso de letras do alfabeto e relaciona a escrita com a quantidade de pedaços da palavra pronunciada, ou seja, que cada pedaço, as sílabas, corresponde a uma letra. Não é regra, mas normalmente nessa fase as crianças usam vogais para representar os sons das palavras. Como exemplo, podemos citar a palavra gato, grafada com AO, A representando a sílaba G e O representando a sílaba TO, usando uma letra para cada sílaba. Nessa fase, há a representação do valor sonoro. Atividade de intervenção. Nessa fase de transição, os professores precisam ter muita atenção com os conflitos hipotéticos que irão surgir normalmente, promovendo atividades que irão estimular o aprendizado de que as sílabas geralmente são compostas na formação das palavras, e dessa forma ajudar na compreensão de que a sílaba não é a menor unidade de uma palavra, e que ela é constituída por partes menores, os fonemas. Atividades como a escrita do próprio nome dos colégios que têm a mesma quantidade de sílabas, irão auxiliar na compreensão de que as palavras, mesmo tendo as mesmas quantidades de sílabas, podem ter quantidades diferentes de letras. Trabalhos como os ditados, autoditados, estimular a leitura, análise do que foi escrito, dentre outras atividades, irão melhorar o entendimento da relação entre fonemas e grafemas. Nível silábico alfabético. Característica. Nessa fase, as crianças já formulam melhor a relação entre fonemas e grafemas em grande parte das palavras, ou seja, têm melhor compreensão da junção de consoantes e vogais para formar a sílaba das palavras pronunciadas, embora encontrem dificuldades com sílabas com apenas uma letra. Atividades de intervenção. Nessa fase, deve-se trabalhar atividades que potencializem a consciência fonológica e a representação sonora das palavras, tais como leituras de contos, poemas, fábulas, dentre outros textos infantis. Trabalhar a produção de pequenos textos, ditados, autoditados, cruzadinhas, dentre outros. Último nível, o nível alfabético. As características. Nessa fase, as crianças conseguem reproduzir graficamente quase que totalmente todos os fonemas das palavras, ou seja, compreende as relações entre fonemas e grafemas e que as letras representam as unidades menores do que as sílabas. Portanto, a criança tem melhor entendimento do sistema da escrita, embora ainda cometa erros ortográficos. Atividades de intervenção. As atividades que exercitam a leitura e a produção de textos irão auxiliar as crianças a corrigir os erros ortográficos
e melhorar a separação das palavras dentro de uma frase. Também é importante promover atividades que façam as crianças a falar e a se ouvir, para que possam ter melhor organização da consciência fonológica, consequentemente, ter melhor representação das correspondências grafofônicas. Nessa fase, é o momento propício de inserir atividades que irão estimular a leitura e a escrita cursiva.